tarde a todos e queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores, obviamente, por este convite, mas sobretudo dar-lhes os parabéns por aquilo que o Carlos Sangman acabou de dizer. Estão de parabéns por este 6º número, mas também estão de parabéns porque conseguiram fazer certamente uma das revistas mais bonitas em termos gráficos que existem neste país e que existem sobre este tipo de temáticas, e também uma das mais interessantes, e precisamente por ser esta mistura entre o mundo académico e o mundo não académico, sem ter todos aqueles parâmetros de peer review a que nós estamos sempre obrigados, a verdade é que é muito mais up-to-date do que é habitual em todas as outras revistas e toda a restante informação. Acho que estão de parabéns pela revista, pela temática específica que aqui nos traz hoje, que é espaço cívico, expressões de liberdade e criatividade. Esta revista inclui sempre um espaço muito interessante chamado Conversas Imperfeitas, em que, no fundo, nós temos um diálogo extremamente produtivo sobre um tema que é um tema da atualidade e, neste caso, em particular, sobre o espaço cívico e, perante a ameaça de fechamento, a esperança da resistência. Foi este o tema que lançaram e a proposta que lançaram aqui aos nossos dois palestrantes desta tarde, que são, vamos começar ao contrário daquilo que é o abecedário, vamos começar pelo Z, e pelo Z nós temos aqui connosco a Zenaida Machado, que é uma investigadora da Divisão sobre a África da Human Rights Watch. Antes de ter integrado a Human Rights Watch em 2015, a Zenaida trabalhou para a BBC como produtora e jornalista com um foco em África. Para além disso, ela foi uma jornalista durante 15 anos, neste quadro ela foi uma jornalista durante 15 anos, cobrindo essencialmente os países, os PALOPs, portanto, os países de língua oficial portuguesa africanos. Ela trabalhou também para a Rádio Moçambique e tem, anteriormente a isso, um mestrado em Média e Desenvolvimento da Universidade de Westminster e uma licenciatura da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Muito obrigada, Zenaida, por aqui estar, mas eu passo também já de imediato a apresentar, agora que o temos connosco, embora de forma virtual, a apresentar o Antoine Buisse. Espero não estar a cometer nenhum grande erro de leitura, que é professor de Direitos Humanos e diretor do Instituto de Direitos Humanos holandês. É também o editor do Netherlands Quarterly on Human Rights e é membro do Conselho Editorial da Dutch Human Rights Review. Tem trabalhado sobre direitos humanos, mas em particular sobre a aplicação de direitos humanos na Europa e a posição da sociedade civil. Portanto, acho que estamos aqui em muito boas mãos, com duas pessoas com uma longa experiência e creio que vão ter todos a oportunidade de ler no Mundo Crítico aquilo que foi o seu debate anterior, o seu debate escrito. Mas vamos então lançar aqui hoje um debate entre estes dois mundos. À partida, eu só queria lembrar que quando nós falamos de direitos humanos e quando falamos do espaço cívico e de direitos humanos, estamos a falar de uma questão que tem ocupado as agendas internacionais sempre ligadas àquilo que é a liberdade política, desde, pelo menos, o que foi o fim da antiga Europa de Leste, em que houve uma grande esperança e uma grande atenção relativamente à atividade, que foi uma atividade bem sucedida da sociedade civil em toda a Europa de Leste. Temos tido outras marcas importantes, uma das quais acabo de ver que está aqui também relacionada, uma obviamente tem a ver com toda todo o imenso trabalho e o imenso espaço que tem sido dado às organizações da sociedade civil e muito em particular às ONGs, desde pelo menos os anos 90 e sobretudo a partir do novo milénio. E gostava de chamar a atenção para aquilo que foram as primaveras árabes a partir de 2010, a esperança que houve para uma sociedade civil emergente, autónoma,
utilizando os meios digitais em todo o continente africano. A esperança também que se transformassem em novos espaços políticos e que tivessem uma voz ativa naquilo que seria a constituição dos novos governos. Quem trabalhou bastante sobre isso foi, aliás, uma conterrânea da nossa convidada aqui, da Zenaira, a professora Alcinda Ronoana, que trabalhou longamente sobre esta questão dos movimentos relacionados com a expressão da sociedade civil e as primaveras árabes a partir de 2010 e tem vários trabalhos de caráter etnográfico muito interessantes sobre o assunto. E as conclusões são sempre as mesmas. A sociedade civil e os movimentos da sociedade civil são extremamente ativos, são muito importantes como um watchdog daquilo que são as atividades governamentais, mas não têm conseguido constituir-se enquanto uma nova movimentação política que seja de facto efetiva nos respectivos países. Contudo, o seu papel é absolutamente essencial enquanto um elemento da democratização e uma expressão daquilo que é o lugar da sociedade civil, o lugar de todos os membros da sociedade face àquilo que são as ações governamentais. E eu começaria aqui por colocar uma questão à Zenaira, que está aqui conosco. A Zenaira tem trabalhado há muito tempo em Angola e Moçambique. A minha primeira questão será sobre Moçambique, onde tem havido sempre muita atividade por parte da sociedade civil e pensou-se inclusive que teria este tal papel político a partir das eleições de 2014, em que os médias sociais se tornaram importantes na constituição dos partidos e essencialmente naquilo que foi a eleição presidencial que daí adviu, e depois novamente em 2019. Há muitas críticas também relativamente àquilo que tem sido a atuação do governo moçambicano, que tem sido extremamente enfim, tem tido o que eu queria dizer, para ser de uma maneira mais clara, nós temos assistido inclusive a vários assassinatos de caráter político não provados em Moçambique. Como é que vê esta entrada da sociedade civil nas questões políticas em Moçambique? Muito obrigada. Obrigada à plateia que está aqui, que veio conversar conosco. Antoine, hi. We finally see each other again. Como é que eu vejo a questão da... Ele está a ouvir? Tá bem. Ok, tá bem, obrigada. Uma das coisas essenciais do nosso trabalho como pesquisadores da Human Rights Watch é pesquisar e depois documentar os abusos de direitos humanos que são cometidos nos diferentes países que cobrimos. No meu caso em particular, em Moçambique, e preocupa-nos a forma, não só como alguns ativistas, defensores de direitos humanos são atacados à luz do dia, de forma aberta, sem proteção nenhuma, mas também preocupa-nos ainda mais a forma como o Estado parece estar ou sem vontade ou incapaz de investigar esses casos. São dois problemas. Um é os ataques muito claros e objetivos a determinadas pessoas. Na verdade, eu penso que toda a sociedade moçambicana, e em particular os defensores de direitos humanos, até sabem quem é a próxima vítima, dependendo da forma como esta está exposta em público e o que é que tem estado a falar. Este é um problema. Depois tem o segundo problema, que é a incapacidade do Estado de investigar, de encontrar os executantes de tal crime contra os defensores e de levá-los à justiça. São duas violações de direitos humanos. Depois há um outro elemento, que é a forma como o Estado
parece estar a abster das suas responsabilidades. É que, e eu dizia, por exemplo, na conversa que tive com o Antoine, que deu lugar ao mundo, a conversa imperfeita do mundo crítico, é que a função do Estado não é apenas proteger as pessoas dos crimes e depois pronunciar-se sobre os tais. Também é a função do Estado investigar abusos de vários suspeitos crimes ou abusos a justiça e penalizado. E é importante que esta penalização exista porque passa uma mensagem clara para quem intente fazer tal coisa no futuro. E a mensagem é que o Estado não vai tolerar tais ações. E quem for encontrado a cometê-las vai ser punido de acordo com a lei. Quando o Estado se afasta desta função, desta responsabilidade, ou quando desiste dela, ou quando é incapaz de implementar, está a dar espaço para um ambiente de medo, de impunidade, em que qualquer cidadão que sinta que não consegue de uma forma pacífica, dentro da lei, resolver os seus problemas, pode optar pela violência, quer seja indo buscar uma arma para iniciar uma guerra ou, de forma mais prática, eliminar aquele que ele considera seu opositor ou crítico. Muito obrigada, Zenara. E já agora, então, gostava de passar a palavra ao Antoine, que nos está a ouvir aqui online. Antoine tem trabalhado longamente também sobre estas restrições sobre as organizações da sociedade civil, a sua ligação aos direitos humanos, que aliás é o título de um dos numerosos artigos que publicou. E nesse artigo chama-nos a atenção para várias coisas. Uma foi que a Federação Russa, desde 2012, obrigou todas as organizações da sociedade civil a declararem a declará-las como agentes externos, o que é, segundo Antoine, no fundo, uma metáfora para falar de espiões internacionais. Lembra também que na Etiópia o governo proibiu as organizações que trabalham em direitos humanos de receber mais do que 10% do seu financiamento vindos do exterior. Dá igualmente exemplos sobre o Azerbaijão, o Uzbequistão e de ataques que foram assim considerados. Nós sabemos que a Constituição, nomeadamente dos países africanos, que é aquilo que nos está a interessar, e em particular dos PALOPs, são constituições que obviamente dão espaço para as organizações da sociedade civil e não colocam esse tipo de restrições relativamente a 10% do seu financiamento ser externo, apenas 10% do seu financiamento ser externo. Contudo, há muitas outras formas de exercer o poder sobre estas organizações da sociedade civil. Eu gostava de perguntar ao Antoine como é que comenta aquilo que é a descrição que a Zenaida acabou de nos dar e como é que neste quadro vê as restrições que aqui apontou em 2018 relativamente às formas de opressão às organizações da sociedade civil. Antoine? Boa tarde, and my apologies that I cannot speak Portuguese. And good evening also to the host and to Zenaida. Good to see you again from the Netherlands here. As to your question, yes, the examples that Zenaida mentioned are indeed of state failure to itself correct human rights violations. And I think those are exactly the cases in which civil society has a role to step in, we as citizens of a country, to speak out, to put a kind of, take a watchdog role, whether it's the media or human rights organizations or even individual human rights defenders, to tell the state where it is failing and to put the truth to power.
And this is a crucial function of civil society, I would say. This is also, of course, why many states find a very active civil society very often a little bit annoying. It's like a little insect that rubs you everywhere, because it irritates. It irritates the way the state uses its power. But it is a crucial irritant, I would say, because it keeps the state to its functions. If no one would speak out, these abuses would continue even more. So also in that sense, the civil society is crucial. Thank you. Obrigada, Antoine, por nos ter aqui esclarecido sobre aquilo que também já tinha aqui mostrado. E como é que, Zenaida, dada a sua experiência não só em Moçambique, como também em Angola, como é que compara as atividades da sociedade civil nestes dois países? Eu não gosto muito de fazer essa comparação, porque é uma comparação um bocadinho injusta, tendo em conta a maturidade dos partidos da oposição nos dois países. Eu penso que a Angola, a oposição, principalmente a UNITA, teve a oportunidade de, depois da guerra, ir completamente down como partido político e depois começar a crescer como um partido civil e a conquistar uma camada da sociedade, que são os jovens, que precisava de amparo. E aqui mesmo, voltando àquilo que mencionou o livro da professora Oana, que é exatamente isto, uma camada de jovens que precisa de tudo, desde uma boa qualidade de ensino, a um bom emprego, que vive de biscados, nós chamamos de biscados em Moçambique, não sei qual é a expressão que se usa em outros países, é o mesmo, vive de desenrascar, não encontra junto ao Estado as respostas para os seus problemas. E eu penso que a UNITA e os outros partidos de oposição de Angola, de alguma forma, como partidos civis, conseguiram acomodar este grupo e têm uma força por detrás de si muito grande. Significa que as chances de uma revolução social são muito maiores num país como Angola do que em Moçambique. Porque o que os jovens de Angola precisam é só a voz de comando. Se a oposição disser vamos, eles vão. Em Moçambique ainda não, infelizmente. A RNAM perdeu muitos anos a fazer a jogada de política às custas da violência. E só agora, com o desarmamento forçado, é que vai começar a ter que se tornar um partido civil. Isto eu penso que vai levar outras tantas décadas até acontecer. E os jovens moçambicanos ainda estão desamparados. Esta camada marginalizada moçambicana ainda está desamparada a nível político. Não tem a capacidade de criar esta pressão social da qual o Antoine se refere, que é a tal pressão social irritante, porque não encontra uma voz de comando e uma voz de organização. Só tem duas soluções neste momento. É calar-se e continuar a aguentar até onde puder, ou vamos vendo de vez em quando alguns focos de violência, como os que acontecem, por exemplo, em Sofala, quando aqueles grupos da RNAM decidem criar instabilidade, ou no caso mais recente, que é o caso de Cabo Delgado, em que muitos jovens, por exemplo, ao invés de irem para as estradas fazer protestos, preferem juntar-se a um grupo de insurgência e criar o tipo de violência que eles estão a criar. Reparo, por exemplo, que a quantidade de jovens que se juntaram à insurgência em Cabo Delgado é grande, mas nós nunca vimos esses jovens antes a manifestarem-se em nenhum lado. Nunca foram às estradas fazer protestos, nunca apareceram na televisão a reclamar, não os conhecemos, mas são moçambicanos. São moçambicanos que tinham algum problema, mas não sabiam manifestar-se. E alguém apareceu a acomodar a capacidade, acomodar as grievances deles de uma forma com a qual eles se identificam. E é por causa disso que eu acabei fazendo a comparação, mas não gosto muito exatamente porque são contextos que, é verdade, são países que foram muito iguais durante muitos anos, mas na última década, penso que
a percepção errada que nós tínhamos durante muito ano de que Moçambique, ou a sociedade civil moçambicana era mais madura, começa-se a verificar agora. É provável que a sociedade civil moçambicana seja maior, tenha mais pessoas experientes, mas os movimentos que criam mudanças são exatamente expressões de grupos sociais. E penso que na fase em que estamos, Angola está mais preparada para forçar uma mudança do que Moçambique. Em termos de resposta do governo, eu não tenho dúvidas nenhumas que tanto o governo de Angola como de Moçambique reagiria da mesma forma, com muita violência. Qualquer processo de tentativa de irritar o governo vai resultar em muitas mortes, infelizmente, porque a gênese dos dois partidos no poder em ambos os países é a mesma. É a guerra de quem está no poder manda, the winner takes it all. Eu mando, eu posso, eu quero, e se eu tiver as armas e as forças de segurança do meu lado, vou usá-las quando for preciso. Por que acha que ambos estes governos, que no fundo de facto têm uma gênese semelhante e ambos vêm de lutas de libertação, com as consequências todas que isso tem em termos de centralização do poder, de acesso a um poder que é um poder armado, que aconteceu aqui, como também aconteceu na Guiné-Bissau, por que acha que eles próprios não se tentam aproximar desta expressão da sociedade civil, e nomeadamente dos jovens? Por que não há esse esforço? Acho que precisaríamos de um mês para responder a essa pergunta. Eu vou só pegar num dos motivos. É que à medida que os anos foram passando, estes partidos habituaram-se ao poder. E habituaram-se a estar no poder com recursos que não são necessariamente a vontade popular ou a voz do povo. Então, eu penso que eles, tal como aconteceu, por exemplo, no Zimbábue, que nos últimos anos, nos últimos dias de Mugabe, eu lembro de estar sentada em casa, assistir televisão com meu marido, e ele a perguntar: mas por que o Mugabe não desiste? Ele já viu cair. Eu dizia: o Mugabe ainda não tem noção do que está a passar. Porque as pessoas à volta dele ainda estão a dizer que ele é poderoso e tem capacidade de controlar. E eu penso que tanto o MPLA como a FRELIMO estão nessa posição. E os seus líderes também. Eles ainda confiam na máquina política e institucional que criaram para os manter ali. E enquanto eles confiarem nessa máquina e não no voto popular, então não vão respeitar o voto popular. Bem, muito obrigada. Antoine, como é que comenta esta visão que a Zenaida tem, nomeadamente se comparar, por exemplo, com aquilo que aconteceu nos países do leste da Europa? O que é que acha que se pode esperar desta pressão da sociedade civil sobre estes governos? Thank you. I think it's very much an active civil society where people go into the streets and start to protest is very often a sign that the political system is failing. So if the normal democratic system with political parties and representation in elections is not working well enough, then people go into the streets. And if even that is no longer working, then some people take up arms. I think the clearest example was in Syria, in the Middle East, where of course there was a dictatorship already, and then people went to demonstrate peacefully, and only when the regime started to use violence, some of the people also start to resist, to protect themselves with violence. Most social movements, though, use no violence, and maybe surprisingly, the non-violent movements are more successful in reaching their goals than those who use arms. So actually the civil wars that I know also, of course, happened in Mozambique and in Angola as well are more exceptions. In most examples, non-violent movements do reach their goals. So it's indeed interesting what Zenaida is saying, that some political leaders are so kind of
hedged away from normal society, that they only have people who say, yes, yes, you're amazing around them, that they do not hear those voices anymore. And that, of course, frustrates people in general, but especially young people. Sim, obrigada. E só para continuar a falar aqui dos jovens, a Zenaida falou-nos de algo que é extremamente preocupante, mas que é uma realidade não apenas em Moçambique. E, de facto, quando se discute se é o Al-Shabaab que está também por trás desta mobilização juvenil em Cabo Delgado, portanto, no norte de Moçambique, no fundo, tudo aquilo que descreve é o mesmo que se descreve para a CNI, portanto, para a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e para todas as movimentações que têm acontecido no continente e que têm juntado grupos que eram grupos dispersos à partida e sem nenhum tipo de organização, mas que não se organizam enquanto uma sociedade civil. Será que esta sociedade civil que nós estamos a falar é uma sociedade civil urbana e de jovens que tiveram acesso à escola, enquanto que continuam estas bolsas de jovens isolados, que são muito mais facilmente atraídos por movimentos, como é o caso da Al-Shabaab, e movimentos armados, e, no fundo, na ideia de pegarem armas, como está agora a acontecer em Moçambique? Existem os dois tipos de movimentos, há os urbanos e há os rurais. Aliás, são três, tem o urbano, tem o urbano periférico e depois tem o rural. Por exemplo, o urbano periférico em Moçambique é aquele que em 2009, 2011, saiu às ruas, por exemplo, a protestar contra o aumento do preço do pão e do petróleo. E como consequência, vimos o que aconteceu. Eles entraram na zona urbana, vandalizaram lojas, carros de luxo, pertencentes à camada urbana. Eu costumo sempre dizer aos meus amigos em Maputo que, olha, um dia esta camada periférica vai invadir as nossas casas, adentrar em Maputo e vai entrar nos nossos quintais e vai atacar a nós pela fúria que tem do governo. Mas esta camada de jovens urbanos da zona periférica também é muito desprotegida, porque é muito fácil, por causa das suas reações, não conquistar a simpatia da classe média alta, que é a que tem que fazer pressão social ao governo para mudar as suas políticas. Porque as suas ações são violentas, são de vandalização. Ao contrário de conquistarem a simpatia, conquistam raiva, desprezo. E tornam-se então uma parte vulnerável, no sentido em que, se o governo decidir atacá-los de forma violenta, dificilmente terão a defesa, por exemplo, das ordens de advogados, das organizações de defesa de ativistas, porque estes também foram afetados com a violência deles. Depois tem esta camada que é urbana, que, no caso de Moçambique, até tem dificuldade de sair à rua para fazer um protesto pacífico. Não me pergunto porquê, porque eu não apanhei a resposta para isso. Por que é tão inativa? Tem o pessoal rural. O pessoal rural está sempre a fazer protestos. Sempre. Fazem sempre protestos pequeninos nas suas zonas. Ou porque um ladrão foi preso e foi à esquadra e depois foi solto. As pessoas vão à esquadra fazer confusão. Ou porque a Vale, por exemplo, que é uma mineradora em Tete, não pôs água em determinada aldeia, eles sabotam a linha férrea. Mas as suas vozes não são ouvidas, a imprensa não chega onde eles estão. Então, o barulho deles é insignificante, ninguém está a ouvir. Na verdade, não é só a sua voz que não é ouvida. Até quando as forças de segurança vão lá para os impedir de tais ações de protesto, se as forças de segurança cometerem alguma violação de direitos humanos contra eles, o pessoal urbano também não vai saber, porque a imprensa não vai chegar a essas zonas. Então, são três movimentos que a gente vê. Eu penso que o caso de Cabo Delgado, o caso da zona costeira de Cabo Delgado, é exatamente isto. É um grupo rural que não foi ouvido durante muito tempo. Eu posso lhe dar dezenas de exemplos de casos. Tem o caso de Nhamumbir, que são dos rubis. Muitos jovens foram mortos em Nhamumbir pelas forças de defesa e segurança.
Eles eram mineiros artesanais, depois chegaram as multinacionais que tiveram as licenças para explorar o rubi e forçosamente os afastaram daquelas zonas. Não houve processo de consulta. Muitos jovens que viviam de explorar aquela pedrinha e depois ir a Pemba vender, deixaram de ter fonte de rendimento. Eles manifestaram a maneira deles, mas não foram ouvidos. Acredita-se que muitos deles depois juntaram-se a este grupo de insurgência. Um amigo meu, David Mazzini, da Anistia Internacional, escreveu um artigo em que ele compara o caso de Cabo Delgado como a palha seca, uma plantação de milho seca. Já sofreu com o excesso de sol, com a falta de água. Tudo o que precisava é que aquele líder religioso chegasse com o fósforo, acendesse e atirasse na palha. Se a palha estivesse molhada, não pegava fogo. Mas como está seca, só está à espera de um bocadinho de lighting para criar a dimensão de fogo que estamos a ver agora. Sobre essa falta de expressão, tem-se falado sempre muito, e mesmo as primaveras árabes foram disso um exemplo, da importância dos médias sociais para conseguir mobilizar as pessoas e para se conseguirem expressar. Mas o que a Zenaida está a dizer é que essas formas de expressão também não aconteceram nestes locais, nestas zonas rurais e mais limítrofes. Mas quantas pessoas têm acesso às redes sociais nos nossos países? Está a crescer, cada vez mais está a aumentar o número de pessoas que têm acesso aos protestos nas redes sociais. Eu sei que, por exemplo, a juventude de Angola usa muito, fazem umas campanhas diferentes que eu aprecio muito. Em Moçambique também há cada vez mais pessoas a falarem sobre nas redes sociais, mas a verdade sobre as redes sociais é a mesma que existe sobre a mídia convencional. Se a mídia convencional não chega a toda a gente, e aquela que chega à maior parte das pessoas é controlada pelo Estado, quanto mais a rede social. Eu, às vezes, acho que os governos, propositadamente em alguns países, não querem fazer chegar energia elétrica, ou Wi-Fi, ou computador, ou telefones, mesmo para impedir que cada vez mais jovens fora da zona urbana tenham acesso a outras fontes de mobilização que não sejam aquelas tradicionais que todos nós conhecemos. Obrigada. Antoine, e como é que vê aqui o papel daqueles que têm sido também os grandes promotores daquilo que são, que é no fundo a organização da sociedade civil como um todo. E neste caso eu estou a falar essencialmente das agências das Nações Unidas, que têm feito muito em termos, por exemplo, da criação de redes de mediação de conflitos locais e de apoio a diversas organizações da sociedade civil, de múltiplos projetos, nomeadamente a Comissão Europeia, em vários países, que, por exemplo, desde 2013 fizeram esse levantamento em Moçambique e têm estado também a apoiar as organizações da sociedade civil organizadas, ou seja, passo o pleonasmo, mas aquelas que conseguem apresentar-se como tal. Como é que vê, então, o papel destas organizações internacionais nesta implementação global de uma sociedade civil mais ativa? Thank you. Yeah, I think it's always a double-edged sword, so it has two sides. I think in itself, these international organizations are very well intentioned. They want to create or help foster vibrant civil society. But of course, this is coming from the outside. So for those governments that are not so open to an active civil society in their country, those governments can easily portray this external aid, whether it's from other countries or from international organizations, as external interference. And they can easily portray civil society organizations as being basically puppets from outside forces. Although maybe factually, mostly this is not true. It's easy for them in their media they control to talk about them this way. So I think the international organizations, the international community has learned in the last 10 years especially, that it is crucial for these
local civil society organizations to be really locally rooted, and that the external aid can only do a small part. But that the crucial aspect is that there is a local constituency, a local support for civil society movements, so that you can avoid the situation, which has also happened in some countries, that some NGOs were completely dependent on external international funding. And when this was cut off by governments who made restrictive rules, these organizations were in immediate trouble and problems. So I think many organizations in civil society that were benefiting from this international funding have now also started to readjust and to look for more also local funding, even in smaller ways, to connect better to local populations that they seek to support. Obrigada. Eu tinha mais uma questão, antes de passar aqui a palavra para a audiência, que tem a ver com a questão do Covid. De que forma é que vem o Covid a afetar este espaço cívico na atualidade? Quais são os mecanismos que podem ou não ter ajudado? É óbvio que nos países onde precisamente não há os mesmos problemas de acesso à internet que a Zenaida acabou aqui de mencionar e que são de várias ordens, mas nestes países o Covid foi também uma oportunidade para, no fundo, sociabilizar toda a população com a potencialidade de comunicação através da internet. Mas isso não foi a mesma coisa por todo o lado, e nomeadamente, por exemplo, o Acorde, que é um centro baseado na África do Sul, tem feito um levantamento sistemático, regular, daquilo que são as interferências entre o Covid e o aumento da conflitualidade, da pequena conflitualidade no continente africano. E eu gostava de começar por perguntar à Zenaida como é que viu a influência do Covid nos casos que conhece relativamente à sociedade civil e a este espaço cívico. Eu costumo dizer que quando terminar o Covid, alguns governos vão sentir saudades do poder que tinham durante o Covid. É hora de nos obrigarem a usar máscaras ou de obrigarem-nos a ficar em casa. O Covid teve várias implicações negativas para o mundo cívico. O espaço cívico, o espaço das pessoas usufruírem o seu direito de manifestarem, de se encontrarem, de coordenação, porque enquanto antes os governos provavelmente passavam muito tempo a tentar encontrar justificações para violar o artigo da Constituição da República que permite a manifestação pacífica. Com a chegada de Covid, tornou-se muito mais fácil simplesmente dizer por causa das restrições de Covid, as pessoas não se podem encontrar. Por causa das restrições de Covid, o limite máximo de encontro é 15. Ou não podem ultrapassar 1/4 da quantidade máxima que o espaço permite. E isto foi muito visível, até nas manifestações políticas. Eu estou ansiosa para ver, por exemplo, no caso de Angola em particular, que tem eleições próximo ano, quais são as artimanhas que o governo da MPLA vai usar para impedir que os partidos da oposição se reúnam e façam os seus comícios da forma como querem fazer. No caso de Moçambique, vimos claramente que ninguém saiu, ninguém se manifestou, ninguém esteve nas ruas, ninguém teve encontros, até os encontros da sociedade civil estavam limitados. Esse é o lado negativo, mas teve um lado positivo que é importante notar. Eu penso que por causa do Covid tivemos que nos tornar criativos e agora há mais possibilidade de interatividade entre as sociedades
africanas e outras de outra parte do mundo, através do Zoom, através de outras plataformas online, o que permite as pessoas trocarem mais experiência. Salvo erro, claro, nos casos em que as pessoas nem sequer têm acesso a um computador, à internet. Mas acho que não há dúvida nenhuma de que o Covid limitou os direitos das pessoas. Se limitou os direitos daqueles, por exemplo, no Ocidente, que têm mais acesso às plataformas eletrónicas, imagine-se então onde não há esse acesso. Algumas ONGs até tiveram que fechar as suas portas porque não tinham nada para fazer, nem sequer podiam fazer encontros de ativistas ou encontros sociais. Teve o seu impacto negativo e penso que não há discussão sobre isso. Não sei qual é a opinião do Antoine, talvez ele discorde de mim. Antoine, a bola passou para si. Yes, I think what you were saying, Zenaida, that many governments will miss the pandemic if it's ever over, is completely true, because it comes in very handy for some governments that, for medical reasons, for safety, there has to be restrictions on demonstrations and on public gatherings. It came in extremely efficient for some governments. And they could point to the pandemic as a reason, but in fact, for some governments, this was just an increase of restricting civic space that they were already doing. But even in countries where this is not the case, I think the restrictions because of medical reasons have made citizens much more aware of the importance of civic freedoms, because everyone was restricted. In this sense, the world is one big laboratory of how this works. And I think many more citizens than ever before are aware of how important the right to demonstrate, the right to express yourself, the right to participate are, just because they are now restricted in so many places. And indeed, there are some positive sides to it. As Zenaida, you already mentioned this cross-border, like now today over Zoom. And another positive side, I would say, it has shown the immense resilience of civil society in even service provision. So neighbors helping each other, people providing medical help to others when the state was not doing it, providing food supplies to elderly who couldn't leave their houses. So we have seen an enormous surge also in this sense of civil solidarity, which is also part of civil society. And this is something quite special, which you don't often see at such a large scale. So there are some small lights in what is overall a difficult situation. Obrigada. Eu só, antes mesmo de passar aqui a palavra a quem tiver questões para colocar, gostava só mesmo de colocar uma última questão à Zenaida, sobre algo sobre o qual tem escrito bastante, que é a expressão dos movimentos de mulheres no espaço cívico e a pressão que tem sido feita especificamente sobre as mulheres com toda esta questão das restrições do espaço cívico e, nomeadamente, também com as questões da pandemia. Se nos pode trazer aqui alguns exemplos. Eu acho que no caso particular de Moçambique, e notei este fato, por exemplo, ainda na nossa conversa imperfeita, que é de louvar a resiliência feminina. Esta é uma outra oportunidade que o Covid trouxe a Moçambique. É que as mulheres descobriram as redes sociais. Não interessa se a televisão vai lhes convidar para um debate ou não. Elas vão dar opinião nas redes sociais. E há cada vez mais ativistas femininas a ousarem falar de problemas moçambicanos. Ainda ontem ou antes de ontem, um grupo de ativistas moçambicanas lançou uma denúncia sobre um problema que dura desde o tempo da minha mãe, mas que ninguém fala, é tabu, que é a questão de as mulheres sofrerem maus tratos na maternidade.
é um problema que existe. Toda mulher moçambicana sabe que no dia do parto, se for a um hospital público, ou tem que levar dinheiro para o suborno para ser bem tratada, ou vai passar mal. Então, aquelas que podem, durante os 9 meses, vão juntando o dinheirinho delas para o hospital privado. As que não podem e não querem passar por aquilo, optam por nem sequer ir ao hospital. Usam outras formas de parto, fora do sistema de saúde. E as outras enfrentam. Mas é uma quantidade de abuso inadmissível para um Estado de Direito. E fiquei muito admirada com a forma como as mulheres ativistas em Moçambique conseguiram se reunir à volta deste assunto e criar tanto barulho sobre ele numa altura como esta. Demonstra a resiliência delas. O outro exemplo que dou, por exemplo, é Cabo Delgado. A voz que mais se ouve são das mulheres. Pode ser também porque elas são a maioria, mas uma maioria muito significativa. 82% dos deslocados de Cabo Delgado são mulheres e crianças. O que eu desejo a elas é que continuem a manter esta força, vão precisar, até porque muitas delas, os maridos provavelmente estão envolvidos nesta violência, já terão morrido, vão ser presos, e elas vão precisar de muita coragem para defenderem os seus maridos, né, quando forem presos, e também para pôr pressão sobre o Estado, para voltar a encontrar os seus filhos que estão perdidos pela mata, mas também, num terceiro ponto, também para se reunirem de novo em comunidades para continuar a colocar aquela pressão que estavam a fazer antes do conflito, que é sobre o direito de uso e aproveitamento das suas terras. Então, agora estando longe, a luta é ainda maior. Pelo que ouço delas, a forma resiliente, a forma como passaram por tantos traumas, mas continuam de pé à espera da próxima guerra, faz-me acreditar que o próximo movimento social em Moçambique vai ser dominado por nós mulheres. Penso que essa é a minha resposta. Obrigadíssima, Zenaida. É uma boa maneira de terminar aqui este debate 2, mas gostava de saber se da audiência há quem tenha questões aqui para os dois convidados. Só ia pedir, se calhar já se conhecem todos, mas de qualquer maneira, as pessoas estão em Zoom, portanto digam primeiro o nome. Eu peço desculpas, eu falo mais, já estou. Dirce Varela, plataforma das ONGs de Cabo Verde. Agradeço a Zenaida, não a conhecia, nisto também o António, mas foi realmente um desafio ouvir a Zenaida e os comentários do António, mas eu estava também aqui a pensar aqui nas conversas imperfeitas e a pensar no caso de Cabo Verde. Eu não... se por um lado nós não temos essa violência física de restrição, não é? Eu estava aqui a pensar que o Estado sempre encontra novas e outras formas de restringir o espaço cívico. Gostaria de apontar 3 interessantes, novas e outras formas de não usar as armas letais, mas usar as armas ideológicas. A primeira é o desinteresse pela política. Eu não sei se isso acontece nos outros países. Uma forma de restrição da sociedade civil e da participação da sociedade civil é a acomodação com o estado do sujeito, eliminando a consciência coletiva do desarranjo e da crítica, fazendo com que as pessoas simplesmente não querem participar em qualquer tipo de política de desenvolvimento. Esta é uma forma ideológica muito interessante de anular a capacidade e a vontade das pessoas de participarem naquilo que lhe diz respeito diretamente. A segunda forma é o financiamento das organizações de sociedade civil, que é uma estratégia política dos nossos países de restringir o espaço cívico.
onde que neste momento muitas organizações de sociedade civil estão a fechar portas porque não existem, ou aquelas que existem é muito elementar para o seu financiamento. Mas o último é eliminar das pessoas a utopia do mundo melhor. Eu não sei se isso para mim é tão forte na restrição do espaço físico, as pessoas já não acreditam numa sociedade de igualdade de direitos. E essa forma de retirar do sujeito a utopia e a esperança de que eu posso fazer alguma coisa para mudar, isso é brutal, não é? Matando e anulando a consciência coletiva daquilo que pode ser o exercício cívico. E, por outro lado, a própria sociedade civil já está a começar a pensar e agir como Estado. Isso é um grande risco que nós corremos quando falamos, e falamos até da oposição entre aquilo que é o Estado e a sociedade civil. O grande risco é da sociedade civil estar a pensar como Estado, a sentir como Estado e agir como Estado. Obrigada. Não sei se é propriamente a questão, mas quer comentar? Não sei se eu já quer comentar, mas foi mais um comentário. Se alguém tem mais alguma questão? Se não houver mais questões, então eu vou agradecer a ambos. Creio que também já foi um longo dia para todos aqueles que estão aqui fisicamente na Fundação. E vou agradecer sinceramente então a vossa participação, o esforço que o Antoine teve de ter que participar assim à distância, que nunca é tão interessante como estar aqui presente, e agradecer sinceramente a presença da Zenaida e toda a riqueza da sua experiência que aqui nos trouxe. Então, obrigado aos dois e espero que se juntem aqui a agradecer.